Desde os confins da Suécia do século XIV, Santa Brígida nos deixa um alerta que ecoa até hoje. Ela revelou um sinal espiritual que, quando ignorado, precede quedas profundas na vida de muitos fiéis. O que poucos percebem é que pequenas atitudes podem abrir portas para consequências graves. Fique comigo até o fim deste vídeo e você descobrirá o que este sinal revela sobre nossa alma, nossa fé e os caminhos que escolhemos seguir diante de Deus. Santa Brígida da Suécia, conhecida por suas visões místicas e profundo amor a Deus, deixou registrado em suas revelações um sinal que antecede grandes quedas espirituais. Não se trata de algo visível aos olhos humanos, mas de sutilezas do coração que muitos ignoram: a perda gradual da sensibilidade à oração, a negligência nas pequenas virtudes diárias e a acomodação diante do pecado. Esse sinal, embora silencioso, é um alerta poderoso, como o toque de um sino que desperta a alma para a realidade espiritual que se aproxima. Ao observar a vida das pessoas, Santa Brígida percebeu que muitas delas caíam não por grandes erros isolados, mas por pequenos descuidos repetidos. Imagine um vaso que lentamente se enche de rachaduras invisíveis. A água ainda não vazou, mas o dano estrutural já começou. Assim é a alma que ignora os sinais que Deus envia, que deixa de discernir entre o bem e o mal, entre o justo e o pecado, confiando em sua própria força e esquecendo que a graça divina é indispensável. O sinal que ela apontava começa muitas vezes como uma inquietação interior. Algo dentro de nós nos faz perceber que não estamos completamente em paz, mas tendemos a ignorar. Santa Brígida chamava isso de um frio espiritual que precede o tropeço. Não é um medo passageiro ou uma dúvida isolada, mas um estado contínuo de indiferença diante das inspirações de Deus. Quando a alma se acostuma com esse estado, as quedas se tornam inevitáveis. O espírito se afasta da luz e pequenas sombras começam a se multiplicar, obscurecendo a clareza do discernimento. Ela também observou que aqueles que menosprezam os sacramentos, mesmo mantendo uma aparência externa de religiosidade, são especialmente vulneráveis. A confiança exclusiva em rituais sem a participação do coração é enganosa. Santa Brígida via almas se perderem justamente por essa razão. Pareciam firmes, mas por dentro estavam fracas, sem sustentação na graça. Este é o ponto crucial do sinal. Uma alma que parece segura pode estar à beira de uma grande queda sem que perceba. Outro aspecto desse alerta é a negligência das pequenas virtudes, a paciência, a humildade, o cuidado com os outros, a caridade silenciosa, cada ato de bondade não praticado, cada palavra dura pronunciada sem reflexão, cada momento de egoísmo silencioso constrói uma teia invisível que leva à queda. Santa Brígida insistia que a vigilância não se resume aos grandes momentos de tentação, mas, sobretudo, às decisões diárias, muitas vezes despercebidas. Este sinal é, paradoxalmente, uma oportunidade. Para aqueles que o reconhecem, ele se torna um chamado à conversão interior. A santa via almas se renovando quando percebiam a presença deste alerta em suas vidas, retornando à oração com fervor, à confissão com sinceridade e às obras de amor com dedicação. Quem permanece atento a este sinal cultiva uma vida espiritual robusta e evita que as pequenas rachaduras se transformem em abismos irreversíveis. A mensagem de Santa Brígida é clara. Não espere
até sentir o peso da queda. Observe os sinais, ouça a inquietação do coração e transforme cada advertência em oportunidade de crescimento espiritual. Deus nos fala através de sutilezas, e a alma que reconhece esses murmúrios está no caminho da proteção divina e do fortalecimento contínuo. Santa Brígida não apenas alertava sobre o sinal, mas também mostrava caminhos para evitá-lo. Ela enfatizava que a alma precisa de vigilância constante, uma atenção delicada e amorosa às inspirações de Deus, pois é justamente nessa sensibilidade que se mede a força espiritual. A indiferença, mesmo que discreta, é uma abertura para que o mal encontre espaço. Cada pequeno descuido permite que a escuridão avance, silenciosa, mas firme. Um exemplo que a santa compartilhava é a vida daqueles que se apoiam unicamente na rotina religiosa. Participar de missas, rezar o terço ou cumprir certas devoções mecânicas pode parecer suficiente, mas sem entrega verdadeira do coração, esses atos não protegem a alma. É como construir uma casa apenas com paredes externas, sem fundações profundas. A aparência de segurança é enganosa. Santa Brígida via muitas almas perdendo a proteção divina justamente por dependerem apenas da forma, sem cultivar a substância da fé, a vivência interior da graça. Outro ponto crucial que ela destacou é a importância da humildade. A soberba e o orgulho espiritual são armadilhas sutis que confundem o próprio coração. Uma pessoa pode acreditar que está firme na fé, mas, se a humildade não acompanha, a queda é iminente. Santa Brígida chamava isso de o véu invisível que cega a alma para sua própria fragilidade. Reconhecer as próprias limitações não é sinal de fraqueza, mas de verdadeira força espiritual. É aceitar que precisamos da graça de Deus em cada instante, sem confiar apenas nas próprias capacidades. Além disso, a santa alertava para o perigo de comparar a própria vida espiritual com a dos outros. O coração humano tende a se enganar quando mede seu progresso pelo progresso alheio. Sentir-se melhor ou mais avançado que os outros é um passo perigoso, pois gera confiança indevida e esconde a verdadeira vulnerabilidade interior. Ela dizia que a vigilância deve ser pessoal e íntima. Olhe para dentro e não para o que brilha ao redor. É nesse exame silencioso que a alma reconhece os sinais antes que se tornem quedas. Santa Brígida também ensinava que o amor aos outros é um escudo poderoso contra essa queda. Cada ato de caridade, mesmo pequeno e desconhecido, fortalece o espírito, impede que as sombras se aprofundem e cria um vínculo com Deus, que a escuridão não consegue romper. O descuido com o próximo, por outro lado, é um indicador de que o sinal já começou a agir. Ela alertava. Quem ignora o sofrimento alheio, mesmo que discretamente, permite que o coração se endureça e se afaste da graça. O sinal de alerta que a santa percebia é silencioso, mas insistente. A inquietação interior, a sensação de frieza espiritual, a dificuldade em sentir compaixão ou alegria em Deus são sintomas claros. Reconhecê-los e agir sobre eles é um ato de coragem e amor. Quem atende a esse chamado participa ativamente da proteção divina e evita que pequenas sombras se transformem em quedas irreversíveis. A vigilância constante, a humildade verdadeira, a caridade diária e a atenção às inspirações de Deus formam o caminho seguro. A santa queria que cada alma compreendesse que o sinal
não é uma ameaça para punir, mas um alerta para salvar, para guiar cada um na trilha da santidade e da proteção divina. Chegando à conclusão, Santa Brígida da Suécia deixa uma mensagem clara. O sinal que antecede grandes quedas não é um castigo, mas um aviso amoroso de Deus, um chamado para despertar a alma da indiferença e do descuido espiritual. Ela nos lembra que, muitas vezes, a queda começa de forma quase imperceptível, como uma brisa leve que anuncia tempestade. Ignorar esses pequenos sinais é arriscar perder a proteção divina, que nos mantém firmes mesmo diante das provações mais intensas. Ela nos convida a cultivar a atenção constante, não apenas nas grandes decisões, mas em cada pequeno gesto do dia a dia. Cada oração, cada palavra dita ou ouvida, cada ato de amor e paciência forma uma muralha invisível que protege a alma. A verdadeira segurança espiritual não está na ostentação de devoções ou na aparente perfeição, mas na fidelidade silenciosa e na entrega sincera ao cuidado de Deus. Quem reconhece o sinal e age com humildade, vigilância e caridade, cria um refúgio interior que nenhuma escuridão consegue penetrar. A santa enfatiza que a humildade é fundamental. Reconhecer nossas fragilidades e abrir o coração à graça divina é a chave para evitar que pequenas falhas se transformem em quedas irreversíveis. O orgulho espiritual, a confiança excessiva em si mesmo ou a comparação com os outros são portas abertas para o mal. Santa Brígida exorta cada alma a olhar para dentro, a examinar suas intenções, seus pensamentos e ações e a buscar a constante comunhão com Deus como fonte de força. Além disso, ela reforça o poder transformador do amor ao próximo. Cada gesto de compaixão, cada ajuda silenciosa e desinteressada fortalece a alma e repele a escuridão. A negligência ou a indiferença para com os outros são sinais de alerta que não devem ser ignorados. Por meio do amor concreto e da atenção ao próximo, a alma permanece ligada à graça e se protege de quedas espirituais. Santa Brígida também nos lembra que a oração não é apenas um ritual, mas um diálogo vivo com Deus, uma maneira de perceber e responder aos sinais que Ele envia. Rezar com o coração atento, aberto e sincero é reconhecer o alerta divino e agir sobre ele. Cada momento de oração, cada instante de entrega é uma oportunidade de fortalecer a alma e caminhar com segurança no caminho da santidade. Portanto, o sinal que antecede grandes quedas deve ser visto como uma oportunidade de crescimento e proteção. A santa nos ensina a perceber, a agir e a transformar cada alerta em um passo firme em direção à luz. Ao cultivar vigilância, humildade, caridade e oração sincera, qualquer alma pode superar a tentação de se afastar e permanecer segura na proteção divina. Que esta mensagem não seja apenas ouvida, mas vivida, lembrando sempre que Deus cuida de cada um de nós, com amor infinito. E antes de encerrar, uma reflexão final. Se você sentiu que esta mensagem tocou seu coração, não deixe de seguir nosso canal. Inscreva-se e acompanhe mais histórias que fortalecem a fé, despertam a atenção espiritual e trazem luz para a sua vida. Permaneça conosco até o fim, pois cada palavra pode ser um farol para proteger sua alma e guiá-la pelo caminho da graça.